Pense em todas as coisas das quais você tem certeza absoluta. Agora, pergunte-se, quantas delas vieram da sua experiência? E quantas foram herdadas? O paradoxo da certeza começa aqui. Religiões ao redor do mundo proclamam verdades absolutas, e muitas delas se contradizem entre si. Para o cristão, Jesus é o único caminho; para o muçulmano, Maomé é o último profeta; para o hindu, há muitos deuses. E todos coexistem. E todos acreditam com devoção. Todos juram estar certos. Como podem tantas certezas conviver? Quando elas se anulam, Pascal disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Será que nossa fé vem de uma razão superior? Ou de uma necessidade profunda de pertencimento? Nietzsche provocou, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Será que, ao defender com unhas e dentes a nossa visão de mundo, não estamos apenas nos protegendo do medo de estar errados? Kierkegaard. Ele acreditava que a fé é um salto no escuro, não uma certeza. Mas um risco, um salto corajoso, onde a dúvida caminha ao lado da esperança. O paradoxo da certeza não é sobre provar quem está certo, é sobre reconhecer que a própria ideia de certeza talvez seja uma ilusão reconfortante, talvez o mais espiritual que possamos ser. Seja humildemente reconhecer que sabemos pouco, e, mesmo assim, continuar buscando, não para vencer uma discussão, mas para encontrar significado. Afinal, não é a dúvida que mantém viva a chama da fé? Imagine o silêncio, um espaço antes do tempo, antes da religião, antes até mesmo de uma palavra para Deus. A filosofia sempre foi a tentativa humana de entender o que está além da aparência, o que é invisível aos olhos, mas inquieta a alma. Platão, por exemplo, não via Deus como um ser com barba branca sentado num trono. Para ele, Deus era a ideia do bem, o mais alto nível da realidade. Tudo o que é belo, justo e verdadeiro emana dessa fonte invisível. Deus era a perfeição, não em forma, mas em essência. Nietzsche, por outro lado, declarou com ousadia: Deus está morto. Não como um ataque à fé, mas como um alerta à humanidade. Ele enxergava uma cultura que seguia rituais sem reflexão, crenças sem alma. Deus havia morrido no coração das pessoas, e no lugar dele, nasceu o niilismo. Camus sentiu esse vazio, chamou-o de absurdo, a busca por sentido num mundo que parece mudo, e ainda assim. Ele dizia, devemos imaginar Sísifo feliz. Mesmo empurrando a pedra todos os dias, o homem encontra sentido ao encarar o absurdo com coragem. A filosofia busca entender Deus de forma reflexiva, sem impor verdades. Para alguns, ele é a origem de tudo; para outros, uma criação humana para dar sentido à vida. Mais do que respostas, a filosofia propõe perguntas e convida ao diálogo sobre o divino. Imagine um ser humano, há milhares de anos, deitado sob o céu noturno, sem ciência, sem livros, sem respostas, apenas o som do vento, os trovões ao longe. E o mistério da morte. Foi assim, diante do desconhecido, que a religião nasceu, não em livros sagrados, mas nos olhos assustados de quem olhava o mundo e perguntava o porquê de tudo isso. As primeiras religiões surgiram muito antes das civilizações como as conhecemos. Povos caçadores e coletores já enterravam seus mortos com objetos e flores. Talvez acreditassem que algo continuava além, talvez só temessem o vazio. Com o tempo, esses sentimentos deram forma a mitos, rituais e símbolos. Na Mesopotâmia, no Egito, no Vale do Indo, os deuses passaram a ter nomes, histórias, exigências. Religião se tornou linguagem. Pontes entre o humano e o divino. Mas por que surgiu? A religião cumpria uma função vital, dar sentido ao caos. O trovão virou a voz de um deus, a colheita, uma bênção, o sofrimento, uma prova. Ela também uniu tribos, criou leis, deu identidade, organizou a vida coletiva. Religião não era apenas fé, era sobrevivência. E assim, com o tempo, o invisível se tornou regra, o mistério virou doutrina, o sagrado foi institucionalizado. Talvez, no fim das contas, a religião seja uma tentativa profunda e bela de não estarmos sozinhos. E você, já parou para pensar por quê? Você acredita no que acredita?
Toda doutrina começa com uma faísca, uma experiência mística, uma revelação, uma verdade percebida no íntimo de alguém, mas, ao ser compartilhada, essa faísca precisa virar palavra, e a palavra, por mais poderosa que seja, já limita o mistério. Com o tempo, o que era experiência vira estrutura. A doutrina nasce para preservar, para ensinar, para organizar, mas nesse processo, algo sutil se perde. A história das religiões mostra isso com clareza. As grandes doutrinas do mundo não surgiram no vácuo. Elas foram moldadas por contextos políticos, guerras, disputas de poder, traduções e interesses. Inúmeras palavras foram reinterpretadas, diversas ideias foram censuradas, diversas doutrinas foram, e ainda são criadas por conveniência humana, e não por revelação divina. Quando o Império Romano adotou o cristianismo, por exemplo, ele também o remodelou. Concílios definiram o que era heresia e o que seria verdade oficial. Livros foram incluídos, outros excluídos. No Islã, escolas jurídicas debateram por séculos como interpretar o Alcorão. No judaísmo, a tradição oral virou lei escrita, e assim, a doutrina cresceu, mas também se distanciou da simplicidade do encontro com o sagrado. Não se trata de negar o valor das doutrinas. Elas oferecem caminhos, símbolos, histórias que tocam a alma, mas é sempre necessário questionar se a fé está viva ou apenas domesticada pela tradição. Você cresceu ouvindo verdades. Talvez tenha aprendido que Deus é Pai, ou que o mundo foi criado em 7 dias, ou que a salvação depende da fé ou das obras, mas isso às vezes parece não fazer sentido nos dias de hoje. Vivemos num tempo onde tudo pode ser questionado. E isso assusta, porque questionar a fé parece traição, mas, de repente, duvidar pode ser o primeiro passo para uma fé mais profunda, uma fé sua. Não herdada. Não repetida, vivida. Você tem fé em Deus, ou fé na ideia que alguém te ensinou sobre Deus? Pense nisso. Talvez sua visão de Deus tenha sido construída por vozes externas, pais, igrejas, livros, medos, e talvez esteja tudo bem, mas talvez tenha chegado a hora de ouvir uma voz diferente, a sua. Deus é um nome, mas o mistério por trás desse nome é infinito. Ele não cabe num sermão, nem numa doutrina, nem num livro. Encontre o significado disso para você. Talvez signifique abandonar o medo, parar de se preocupar em estar certo e começar a buscar o que é verdadeiro, mesmo que essa verdade te leve por caminhos inesperados. Talvez signifique redescobrir Deus, não como um conceito, mas como uma presença, não como um juiz, mas como um convite. Hoje, o sagrado não mora apenas nos templos. Ele mora no silêncio da sua pergunta sincera, e talvez, só talvez, Deus esteja esperando você ali. Se esse vídeo fez você pensar, curta e compartilhe com quem também busca sentido. Comente aqui embaixo o que você sente sobre isso e qual temas gostaria de ver nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de reflexão e descoberta. Obrigado e até o próximo vídeo.